GURPS Módulo Básico. Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 105, capítulo 5. Magia. De mágicas de luz e trevas até mágicas necromânticas. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar com a lista de mágicas. Mágicas de luz e trevas. Essas mágicas não afetam apenas a luz visível, mas também os raios infravermelhos e ultravioletas. As mágicas que fornecem iluminação permitem que personagens dotados de infravisão e ultravisão enxerguem, enquanto as mágicas que bloqueiam a visão comum também bloqueiam esses sentidos. Luz é uma mágica comum, produz uma luz fraca como a chama de uma vela. Ela fica parada a menos que o operador se concentre para deslocá-la. Nesse caso, ela se desloca a 5 metros por segundo. Duração 1 minuto, custo 1 para fazer, 1 para manter. Luz contínua é uma mágica comum. Quando feita sobre um objeto pequeno, tamanho de um punho ou meio quilo, ou sobre uma parte pequena de um objeto maior, essa mágica faz com que o objeto brilhe com uma luz branca. Duração variável. Jogue 2 dados para obter a duração em dias. Não conta como uma mágica ativa do operador. Custo 2 para um brilho tênue, 4 para o brilho do fogo, 6 para um brilho tão intenso que chega a causar dor em quem está próximo. Pré-requisito: luz. Trevas é uma mágica diária. Envolve a área de efeito na mais absoluta escuridão. Uma pessoa dentro da área pode enxergar normalmente o que está fora dela, mas não o que está no interior dela. As pessoas que estão fora da área não conseguem ver nada a não ser escuridão. Portanto, os ataques feitos para fora da zona de escuridão não sofrem penalidades, mas ataques feitos para dentro da escuridão sofrem. Nós vamos falar disso quando estivermos falando sobre visibilidade no futuro, nas regras de combate. A vantagem visão no escuro permite a pessoa enxergue através da escuridão, mas o mesmo não ocorre com a visão noturna e infravisão. Duração 1 minuto, custo básico 2 para fazer, 1 para manter. Pré-requisito: luz contínua. Nublar é uma mágica comum. Deixa o alvo mais difícil de ser enxergado e, portanto, mais difícil de atingir com o ataque. Cada ponto de energia aplicado subtrai 1 ponto do NH efetivo de qualquer ataque feito contra o alvo, no máximo de 5. Duração 1 minuto, custo 1 a 5 para fazer, o mesmo para manter. Tempo de operação 2 segundos, pré-requisito trevas. Mágicas de necromancia. Essas mágicas lidam com a morte propriamente dita, com os mortos e com os espíritos. Elas afetam cadáveres e espíritos de todas as raças, exceto quando indicado o contrário na descrição da raça. Visão da morte é uma mágica comum. O alvo tem um pressentimento claro sobre sua própria morte. Isso pode indicar uma visão do futuro ou uma visão falsa sobre um futuro possível, mas sempre será assustador. O alvo fica mentalmente atordoado até obter um sucesso num teste de Q para se recuperar dos efeitos da mágica. A visão da morte também pode ser útil para o alvo, pois é capaz de indicar um possível risco de vida. Duração 1 segundo, custo 2. Tempo de operação 3 segundos. Pré-requisito: aptidão mágica 1. Percepção de espíritos é uma mágica de informação e diária. Informa o operador se existem fantasmas, espíritos, mortos-vivos ou entidades sobrenaturais semelhantes dentro da área de efeito. Um bom resultado num teste fornece uma impressão geral sobre o tipo de criatura presente. No momento da conjuração, o operador pode limitar a mágica a um tipo específico de entidade ou excluí-lo. Custo básico: meio. Pré-requisito: visão da morte. Convocar espíritos, uma mágica de informação resistível com a vontade do espírito. Permite que o operador se comunique com o espírito de alguém. O alvo resiste com uma penalidade de menos 5 se era um amigo do operador. Se o operador obtiver sucesso, o alvo responde a uma pergunta da melhor maneira possível, como se ainda estivesse vivo, e mais uma pergunta a cada minuto que permanecer na presença do operador. Se fracassar, ele não pode convocar o espírito novamente por 1 ano. Uma falha crítica indica que o operador convocou um espírito maligno que irá mentir deliberadamente. Modificadores: menos 5 se o operador não souber o nome completo do alvo. Menos 1 se o alvo estiver morto há mais de uma semana. Menos 2 se há mais de um mês. Menos 3 se há mais de 1 ano. Menos 4 se há mais de 10 anos. Menos 5 a mais de 50 anos. Menos 6 se há mais de 500 anos. Duração 1 minuto. Custo 20 para fazer, 10 para manter. Reduz esses custos pela metade se a mágica for lançada no local da morte ou sobre o cadáver da pessoa que está sendo contatada. Tempo de operação 5 minutos. Pré-requisito: aptidão mágica 2 e a visão da morte. Zumbi é uma mágica comum. O alvo dessa mágica precisa ser um cadáver relativamente inteiro. A condição do corpo determina o resultado. Um cadáver recente produz um zumbi, um esqueleto se torna animado e um corpo velho e seco produz uma múmia. Um cadáver reanimado se torna um servo morto-vivo do operador. Seus atributos se baseiam no corpo original, assim como as vantagens físicas e perícias baseadas em DX. A criatura não tem alma, características mentais ou perícias baseadas em IQ ou memórias de seu tempo em vida. O mestre determina as habilidades exatas da criatura conforme for apropriado para a campanha. Duração: o zumbi permanece reanimado até ser destruído. Custo 8, multiplique por 1, mais modificador de tamanho para criaturas maiores que 1 humano. Tempo de operação 1 minuto. Pré-requisito: convocar espíritos e conceder vitalidade. Espantar zumbi é uma mágica diária.
Causa 1D de ferimento em qualquer criatura da área de efeito que foi reanimada com a mágica zumbi. A RD não oferece qualquer tipo de proteção. Além disso, jogue um dado para cada zumbi. Com o resultado de 1, a criatura se espanta e foge do operador. Duração: um morto-vivo espantado evita o operador durante um dia. Custo básico 2. Não pode ser mantida, precisa ser refeita. Tempo de operação 4 segundos. Pré-requisitos: zumbi. Essa mágica é comum entre pessoas que possuem investidura de poder. Convocar demônio é uma mágica especial. Essa é a versão de convocação planar, que nós vamos ver em breve, para atrair demônios. Consulte a descrição dessa outra mágica para maiores detalhes. Se o operador não consegue controlar a criatura, o demônio sempre atacará. Se conseguir, o operador pode dar um comando ao ser abissal, que o executará ao pé da letra e fará de tudo para distorcer o espírito da ordem para desgosto de seu mestre. Ele também tentará algumas travessuras, a menos que seja especificamente instruído a não fazê-lo. Duração: até que o demônio termine a tarefa, ou 1 hora, o que for menor. Custo: 1 para cada 10 pontos de personagem do demônio convocado. O custo de energia mínima é 20, embora isso não signifique que sempre uma criatura de 200 pontos será convocada. Personagens tentados a convocar demônios poderosos devem lembrar que esses seres normalmente possuem níveis de vontade elevados, e o significado disso e suas tentativas de exercer controle sobre eles. Tempo de operação: 5 minutos. Pré-requisitos: aptidão mágica 1 e pelo menos uma mágica de 10 escolas de magia diferentes. Expulsar é uma mágica especial resistível com vontade. Essa mágica envia um visitante extradimensional, por exemplo, um demônio, de volta ao seu plano de origem. Ela só pode ser feita se o operador estiver em sua dimensão de origem. Em um plano estranho, o operador não poderia usar essa mágica para se transportar de volta para casa, mas um ser nativo teria esse poder. Essa mágica não funciona em criaturas que já se encontram em sua dimensão de origem. Decida a tentativa de expulsão com uma disputa rápida entre o NH de expulsar do operador e a vontade do alvo. Se o operador vencer, o alvo retorna imediatamente ao seu plano de origem e não pode sair dele por um mês. Tudo o que ele trouxe de seu plano de origem, por exemplo, armas, volta com ele, enquanto outras coisas que ele estiver carregando, por exemplo, vítimas agonizantes, ficam para trás. Observe que algumas criaturas poderosas são resistentes ou até mesmo imunes a essa mágica. Modificadores: +4 se o operador conhecer o nome verdadeiro da criatura, -5 se o operador não souber o plano de origem do alvo, mais uma penalidade adicional de -1 se ele acreditar que sabe o plano de origem do alvo, mas estiver errado. Custo: 1 ponto para cada 10 pontos de personagem do total de pontos do alvo. O operador não sabe com antecedência quanta energia a mágica gasta e pode ficar inconsciente ou até mesmo se ferir ao conjurar, expulsar. Tempo de operação: 5 segundos. Pré-requisitos: aptidão mágica 1 e pelo menos uma mágica de 10 escolas de magia diferentes. Então, nós terminamos hoje por aqui esse Regras do GURPS 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você gosta dessa série, você pode considerar nos apadrinhar em picpay.me/rpgnext ou www.padrim.com.br/rpgnext. Então, a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.